Bom, e nós vamos falar também de uma decisão que foi efetivada agora, seguindo aquela mudança no alto escalão do governo para abrigar partidos do Centrão. O presidente Lula oficializou ontem a demissão de Rita Serrano da Caixa Econômica Federal e no lugar dela foi escolhido um apadrinhado político do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Trata-se de Carlos Vieira Fernandes, que também é servidor de carreira da Caixa, mas já ocupou cargos de confiança em ministérios quando eles eram comandados pelo Centrão. Então, a Rita Serrano deixa a Caixa depois de uma reunião com o presidente Lula e agora realmente isso abre caminho, espaço aí para o Centrão se sentir mais à vontade dentro do governo. Também há uma cobiça grande pelas vice-presidências da Caixa. Bosco, teve uma história de que teve uma exposição na Caixa Cultural aqui em Brasília, e aí nessa exposição tem uma fotografia, uma arte ali, enfim, que mostra o Lira numa lixeira, dentro de uma lixeira. Nós temos uma imagem ampla, né, Paty? Que essa é a imagem justamente da lixeira, olha. Tá então nessa exposição lá, o Lira na lixeira, junto com Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, Damares Alves, hoje senadora. Isso, claro, que incomodou também. A Paty pode mostrar outra imagem, ela é mais ampla, ó, de um painel grande que tinha por lá, e aí tinha essa foto específica que incomodou. Tá vendo? Era várias referências ali à bandeira do Brasil, e entre essas fotos está essa lixeira que incomodou muito. Pode mostrar de novo, Paty, que a foto mais próxima fica melhor da gente identificar. É claro que isso aí já estava mais do que precificado que iria acontecer, né, Bosco? Essa exposição depois, inclusive, foi suspensa por causa da repercussão, mas isso, claro, é mais um elemento para análise. O Lira aparece na lixeira dessa exposição da Caixa e agora tem o seu nome indicado para presidir o banco. Bosco. Uma exposição totalmente politizada, né, Afonso, na hora errada. Né? A Rita Serrano nunca teve chance, efetivamente, de permanecer na Caixa Econômica. Né? Ela foi colocada ali de forma interina. Se não fosse, se o cargo não viesse a ser ocupado pelo Centrão ou por forças políticas adversárias, teológicas desse governo, seria uma outra pessoa, porque ela é uma herança da gestão passada. Ela conseguiu compor ali aquela terra arrasada que ficou depois da saída do Pedro, que eu esqueço sempre o sobrenome, Guimarães, né? Depois daquela saga toda de assédios, de coisas, aquilo tudo, ela conseguiu arrumar um pouco a casa, né? Mas ela compôs ali, ela não chegou a dar andamento, seguimento a investigações internas ou dar mais consequência a outros personagens internos que compuseram a gestão do Pedro Guimarães. Né? Incomodou a situação ali, ficou e tal. Então ela era uma presidente de Caixa Econômica à espera de uma substituição. O que determinou esse prazo é a estratégia do Lula, que parece muito clara, de abrir esse espaço ao Centrão a conta-gotas. Né? É uma forma também que o presidente tem de dizer, olha, aqui não é na hora que o cara quer, do jeito que ele quer, vai discutir os cargos, vai discutir o que vai ser, enfim, ocupado. Né? E nessa volta da cirurgia, o Lula, como a gente antecipou aqui no café da manhã, Afonso, encontrou um quadro de pressão muito maior pelo preenchimento dos cargos, porque, afinal de contas, a turma está ali esperando, vai fazer meses. Não é? Então, o primeiro gesto dele foi atender logo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, né, preenchendo o cargo antecipadamente negociado da presidência da Caixa Econômica. Isso já baixou um pouco a temperatura, né, porque cria a expectativa agora de ocupação das vice-presidências da Caixa pela base política que se alia ao governo agora. Quer dizer, o presidente da República está fazendo um jogo que era esperado, não há nenhuma novidade nisso. A novidade é que andou um pouco e a relação de causa e efeito já se faz notar, como a gente viu agora na votação da Câmara ontem, né, e também na votação do Senado, porque são duas casas com duas presidências, mas esses partidos que estão entrando para o governo, eles estão nas duas casas. Então,
quando você cria o clima de boa vontade, você baixa a temperatura, melhora o humor, alguma coisa avança mais. E os resultados ontem no Congresso para o governo não foram de vitória integral, mas houve conquistas. Ah, não tenha dúvida, Bosco. Antes de falar dessas conquistas, eu queria trazer aqui a participação da nossa audiência. O Valdemar Brandi Neto fez um superchat aqui para nos apoiar, o que é importante, porque o algoritmo entende que o papo tá bom e chama mais pessoas para participar. E temos aqui alguns comentários que eu vou separar o da Nádia Sanches, Bosco, que ela coloca uma observação importante. Menos uma mulher. É verdade. No caso, então, da Rita Serrano, ela é substituída por um homem e já teve duas mudanças de mulheres no primeiro escalão do governo Lula. Saída da Daniela Carneiro, que era ministra do Turismo, e a saída da Ana Moser do Ministério do Esporte. Essa questão ali de uma cota feminina no primeiro escalão do governo também é uma discussão importante, né, Bosco? E realmente as mulheres têm perdido espaço porque não está trocando uma mulher por outra, tem entrado homens nesse lugar, né? Com certeza, há um prejuízo nesse aspecto, é muito claro. Agora, é difícil debitar isso só à conta do presidente Lula, né? Porque se ele está cedendo espaço, né, para aumentar a sua base política, as indicações que chegam são dos partidos, né? O presidente, o raciocínio é claro, se você não tem mais, se você está passando aquele cargo, é porque você já não tem um domínio sobre aquele espaço. Então, a indicação vem do partido que vai ocupar. E não é uma coisa boa, mas é mais um efeito colateral dessa necessidade de você construir uma base política com gente de outro espectro ideológico, né? Mais de centro, mais de direita. E aí, isso do GEMET, há outra questão, que essa sim está na essência desse problema de bloqueio ou de redução da participação da mulher, que é nos partidos políticos, né? Se nós formos olhar para lá, por que os partidos só indicam quase sempre homens, não indicam mulheres, né? Por que também está essa briga lá, permanente, nessa questão da cota das mulheres para participar das eleições, para participar como candidatas, né? No primeiro momento que isso foi, do ponto de vista legislativo, cuidado, houve aquelas fraudes, usaram as mulheres como laranjas. Hoje se discute a cota de candidaturas e também o dinheiro investido em candidaturas femininas, né? Tudo isso ainda está em ebulição no âmbito dos partidos. Então, quando chega no preenchimento de cargos de primeiro e segundo escalão, né, esse problema não resolvido aqui no âmbito partidário se reflete lá, né? O que os partidos estão indicando são homens, não há indicações femininas, né? E isso precisa ser resolvido no âmbito político partidário, né? Porque o presidente da República, nesse momento, não tem como dizer, olha, ô Lira, esse cara aí não, você me manda uma mulher aqui, não vai dar certo, né? Então é lá que tem que ser resolvido. Mas que há uma perda, há. E ela é um efeito colateral dessa aliança que o Lula tem que fazer ao centro e à direita, né? Que tira dele esse controle seletivo tão amplo. É verdade, bem observado. Agora nós vamos falar, Bosco, de como essa composição do governo com o Centrão rende frutos. E aqui, no caso, a gente vai falar até de um fruto imediato, né? A Câmara dos Deputados aprovou ontem, Bosco, depois de um longo processo ali de maturação, né? O projeto de lei que prevê a taxação das offshores e também dos fundos exclusivos. Foram 323 votos a favor, 119 contrários, e agora o projeto vai seguir para o Senado Federal. Esse texto é essencial para a equipe econômica que quer aumentar a arrecadação para 2024, lembrando que tem aquela meta de déficit zero. Então, isso é mais um elemento para o governo conseguir dinheiro. Então, Bosco, o que fica disso tudo é que, tendo o Centrão mais dentro do governo, é possível aprovar projetos, inclusive de interesse da área econômica, né? Exato. O que é preciso agora, até no processo de abertura desse espaço, o presidente Lula tem demonstrado que ele pretende calibrar o tempo todo essa ocupação. Quer dizer, primeiro você tem uma ocupação de espaço político.
Mas depois você tem que monitorar o comportamento e as ações desses novos ministros e das instituições e órgãos que eles passam a comandar. É uma operação de calibragem permanente que o presidente Lula vai ter que fazer, né? Mas o efeito político já está, sim, acontecendo. Quer dizer, nós dissemos aqui há muito tempo atrás, Afonso, e isso está se mostrando uma realidade, que mesmo com a aliança política feita, construída, com partidos ao centro e à direita, que compõem esse chamado centrão, o governo vai precisar sempre de trabalhar com o conceito de maiorias móveis, ou seja, a cada circunstância uma nova negociação, porque a simples presença no governo desses partidos não garante ao presidente Lula a proporcionalidade desses votos, ou seja, se o partido que está ali na Caixa Econômica tem 100 votos, significa que o governo vai ter os 100 votos desse partido no momento que desejar. Não é assim que funciona. Porque tem aspectos aí econômicos em votações, tem aspectos ideológicos, tem visões diferentes ideológicas em relação à economia, em relação a outros projetos. Não é? Então, tudo isso vai ter que ser negociado. Eu vejo que ontem o governo conquistou essa vitória na taxação chamada taxação dos super ricos, que entra no esforço de arrecadação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para sustentar o arcabouço fiscal, né? Mas, de outro lado, perdeu lá, não conseguiu evitar a prorrogação da exoneração das folhas de 17 segmentos da economia. Ou seja, é um dinheiro que o governo deixa de arrecadar, ele perde a arrecadação. Não é uma perda que afete a conta já feita, porque essa desoneração já vinha acontecendo, já vem lá de trás. Então, quando se fez o cálculo do arcabouço disso tudo, e essa conta já estava ali. Não é uma arrecadação que o governo conte, mas ele deixa de poder arrecadar isso aí, né? Que somaria no arcabouço. Mas do lado de cá ele ganhou a taxação dos super ricos. Então, esse jogo vai ser permanente, vai ser essa calibragem o tempo todo, né? É essa coisa que eu chamo de você formar a maioria móvel, né? E com o Centrão e outros partidos tendo seu espaço político no governo. Nós vamos assistir esse filme o tempo todo. Eu ia só comentar aqui realmente do outro lado, né, na outra casa legislativa, no Senado, teve esse revés que já era previsível, né, em relação à economia, mas não deixa de ser algo que não vai dar mais arrecadação ao governo, né, que é essa questão da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia. Foi até uma votação simbólica lá no Senado, Bosco. E a gente vai seguir falando do Senado, porque parece que a situação lá está um pouco mais difícil. Ontem teve a sabatina e a aprovação dos indicados do presidente Lula para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tribunal importantíssimo também, né? E no STJ não teve grandes dificuldades para os nomes indicados pelo presidente: Daniela Teixeira, Afrânio Vilela e Teodoro Santos. Eles passaram sem problemas, mas por outro lado, o Senado rejeitou, o que é algo excepcionalíssimo, a indicação de Igor Roque para o comando da Defensoria Pública da União. Bom, nesse caso, ele era o segundo nome da lista tríplice que foi enviada ao governo e recebeu 38 votos contrários, 35 favoráveis e uma abstenção. Esse Igor Roque, né, ele sofreu uma forte pressão da ala mais conservadora do Senado, que o associou à organização de um seminário sobre aborto na Defensoria. O líder do PL, inclusive, Carlos Portinho, admitiu que a rejeição foi uma estratégia da oposição para passar um recado ao governo. Ele até usou as redes sociais para fazer um post. Vamos ver o que escreveu o Carlos Portinho. A parte tem aí para mostrar para a gente na tela, e ele coloca lá o placar, né, o painel de votação, e escreve assim: derrubamos o indicado de Lula para a DPU. Recado dado, gesto forte. Tenho dito, se colocar o Dino para o STF, vai passar vergonha. Ô Bosco, voltamos ao Flávio Dino de novo, mas eu queria trazer para a nossa análise que é excepcionalíssimo ser rejeitado uma indicação do presidente Lula, né? Foi no caso para a Defensoria. Você vê esse gesto como um gesto que vai impactar mesmo uma indicação para o Supremo Tribunal Federal,
ou é algo mais pontual? Como é que você viu esse recado do Senado? Olha, são duas coisas, né? Primeiro, vamos cuidar assim, da coisa mais episódica, né? O Igor trabalhou muito mal a sua indicação. Isso já está muito claro. Primeiro porque, desde que ele soube, que ele recebeu garantias de que o governo o indicaria, segundo apurações que vêm lá de dentro da Defensoria Pública, ele já começou a agir como se já fosse realidade a sua nomeação, né? Já até designando nomes que ocupariam cargos na sua gestão e tal. De outro lado, não trabalhou a rejeição que a sua linha de trabalho, de pensamento, produz na corrente mais conservadora do Congresso, especialmente no Senado, onde o bolsonarismo tem uma bancada muito coesa e muito visível. Não é? Ele não trabalhou isso. Sabendo que ele tem uma linha que produz essa rejeição, ele teria que ir lá trabalhar isso, junto a esses parlamentares, senadores, para mostrar que realmente ele não misturaria linha pessoal de atuação, de pensamento, na sua condução profissional no cargo. Ele não fez isso, mas adversários dele dentro da consultoria, da defensoria, fizeram isso, Afonso. Agiram, foram lá fazer a cabeça dos senadores contra ele, mostrando que ele realmente iria numa linha completamente oposta do pensamento conservador. E, para piorar a situação, deixou correr lá um evento de debate do aborto, numa linha pró-aborto. Quer dizer, tudo fora de hora. Né? Conclusão, você tem aí essa semente que não é pequena. De outro lado, os senadores, que não são necessariamente conservadores e tudo, viram também uma oportunidade aí, na oposição, de mandar um recado sobre o Flávio Dino. Né? E esse recado sobre o Flávio Dino, ele seduz uma parte além da direita e da extrema-direita. Por quê? Porque há um desejo, uma posição fechada, majoritária fechada no Congresso, no Senado principalmente, em nome do candidato Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União, presidente, inclusive, né? Que lá atrás era dado como grande favorito. Depois mergulhou, veio esse favoritismo sustentado, atribuído ao Flávio Dino, né, que entrou numa exposição enorme. E a gente sabe, Afonso, toda candidatura, nesses contextos políticos, quando ela fica muito exposta, muito tempo, a tendência é ela se desgastar. Né? Então o Bruno Dantas se preservou, o Dino, involuntariamente, independente de sua vontade, foi exposto, né? Não foi enfático em negar desinteresse por isso, né? E então ficou ali exposto como uma candidatura para bolsonarista bater, para centro bater, para direita bater. Então, essa votação também teve esse recado. Olha o que pode acontecer com o Dino aqui. Não é necessariamente assim, porque uma coisa é o Dino, outra coisa é o Igor. Né? O Dino tem peso político, o Dino seria, sim, uma derrota, um tranco no governo, se o governo viesse a indicá-lo, e aí você estaria comprando uma briga mais pesada e mais feia, com mais consequência. A Defensoria Pública da União é uma derrota importante pelo fato de haver uma rejeição a uma indicação do governo, o que é uma coisa rara. Mas tem uma consequência política muito menor, não é? É quase simbólica. Mas está dado o recado. Eu tenho dito, sempre tive minha desconfiança em relação a esse alegado favoritismo do Dino para o STF. Sempre me pareceu, eu cheguei até a escrever isso, que era um favoritismo do PT, no qual o presidente Lula nunca endossou de alguma maneira. Né? Por que é um favoritismo que o PT construiu? Porque o PT quer tirar o Dino de cena da sucessão de 2026. Nada pessoal contra o Dino, não é questão do partido.
né? Qualquer um perfil que se mostrar potencialmente forte para suceder o presidente Lula, precisa ser do partido, o partido quer trabalhar isso. Em segundo lugar, o Dino saindo, o PT tinha a ideia, e tem ainda, de pegar esse Ministério da Justiça, dividir em dois, criando da Segurança Pública, ocupar um com um candidato que ele já tem ali do grupo de advogados prerrogativas, e o outro com alguém do partido. É uma construção aparentemente ótima e tal, só que, na realidade, é muito problemática, porque a criação do Ministério da Segurança Pública pode virar um problema para o governo, na medida em que o governo, criando esse ministério, ele vai ter que ter força política para mantê-lo sob o seu comando, porque ele vai ser tão assediado ou mais quanto foi o da saúde, que continua ali nos planos da turma, é só um projeto adiado. Então, é muita confusão por um só momento, sabe, Afonso? Então, mas o cenário é esse, o Dino continua aí exposto como um candidato ao STF que ele nunca confirmou ser, né? E a batalha da segurança pública, ele está tentando agora fazer a recuperação de danos, né? Porque o governo estava distraído com essa questão, embora não tenha deveres constitucionais com isso, obrigações constitucionais, isso é do Estado. Mas foi pego distraído e precisa dizer, olha, nós também podemos participar disso, né? E é o que eles estão tentando fazer agora. Ô Bosco, aí eu fico aqui pensando, essas indicações, tanto para o Supremo Tribunal Federal, que o Dino é um nome forte, tanto para a Procuradoria-Geral da República, ainda não vieram. Você vê que há um atraso nisso, o timing está adequado, porque, querendo ou não, é menos um ministro ali no Supremo, né? E é importante que seja recolocado ali, mas é que existe o momento político também para que essas indicações sejam feitas, né? Como é que você vê vamos dizer, essa demora do presidente Lula em indicar esses dois cargos chaves dentro da República Brasileira, um ministro do Supremo e o Procurador-Geral da República? Olha, em primeiro lugar, é claro que o presidente Lula está administrando o tempo, não há a menor dúvida disso, né? Chegamos a pensar aqui que ele faria isso antes de ir para a cirurgia, não fez, né? É o tempo dele. Agora, esse tempo, só o presidente pode saber o momento, porque ele detém as informações que nós não temos. Certamente ele está querendo ainda ver como é que andam determinadas questões políticas, né? Por exemplo, em algum momento a gente está esperando uma evolução maior, uma coisa mais nítida em relação às investigações do 8 de janeiro. O 8 de janeiro aqui, colocado como referência de um enredo maior, tá? Todo aquele contexto de golpe, etc. Tem matérias que vão seguir, como já seguiu da CPMI, para a PGR, né? Outras matérias frutos dessa investigação seguirão também para a PGR se manifestar. E a PGR vai se manifestar para o STF. E o STF também terá que dar a palavra final. Então, esse ministro do STF, é importante o perfil que ele vai ter, né? Assim como o PGR. Vai ter o perfil mais aras, o perfil menos aras, vai ter, enfim, esse ministro que vai estar no STF, né? Eu dou um exemplo aqui. Você pega o perfil do Bruno Dantas, né? Ele cabe nos dois perfis, né? Muito bem. Ele, teoricamente, vai para o STF, né? Essa atual procuradora, ela está mostrando que tipo, o Lula está olhando para ela. Que trabalho ela está fazendo para se mostrar uma pessoa confiável aos olhos do presidente da República, confiável e apta, né? Como é que ela é vista dentro do Ministério Público? Uma vez permanecendo no cargo, oficializada no cargo, deixando de ser interina, esse comportamento que ela vem tendo discreto até agora, equilibrado, vai se manter? Então, acho que o presidente está olhando tudo isso, esperando o time correto para ele decidir com menos chance de errar. Agora, quanto ao tempo, não são cargos que você precise resolver amanhã. O STF está ali com menos um ministro, mas está andando, as coisas vão andar.
Não sim. pode demorar muito tempo eternamente, mas não há prejuízo de o Lula sustentar mais tempo esse processo de escolha, Afonso. Mas acho que eles estão ligados à questão das Agora eu queria. investigações e outras questões Sim. políticas em curso ainda.